Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos para a terceira parte da nossa habilidade, continuando essa ideia da porcentagem, dos juros simples, os descontos, os acréscimos. Mas hoje nós vamos trabalhar mais essa questão dos juros, que como a gente conversou ontem, os juros eles acabam acrescentando um valor, né, aquilo que a gente tem, o nosso capital, e também vamos conversar sobre os descontos. Hoje, para fazer interação com vocês no chat, as respostas de vocês, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar aqui acompanhando vocês no chat, colocando que vocês estão comentando, dizendo perguntas e, claro, colocando suas respostas. Então, nós vamos continuar, né, Ale, a questão da ideia de juros que nós vimos anteriormente, né? Principalmente na questão aí agora, né, de um pagamento, né? Exato, nessa relação entre quando eu vou fazer um pagamento, quais são os cuidados, ou fazer uma compra, na verdade, né? A gente vai trazer essa ideia da compra. Quando eu vou fazer uma compra, o que é mais vantajoso nessa compra, considerando algumas situações que nós vamos apresentar para vocês. Então, vai aparecer primeiro na tela para vocês a habilidade, que nós estamos trabalhando, a habilidade EF09MA05, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, que é a ideia dos juros, né? Também, não só. E a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira, que é um pouco dessa conversa sobre a educação financeira que a gente está tentando trazer nesses dias durante o trabalho com essa habilidade. O objeto de conhecimento, então, são as porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. Então, a gente começa retomando aquele problema de ontem, que o Jonas fez aquele tumultozinho na aula, né? E hoje ele vai ficar quietinho, que hoje ele é uma criança comportada, hoje ele é um aluninho nota 10, quer dizer, 9,5, né? Mas lembra que a gente conversou ontem sobre uma situação, problema, em que ela trazia a compra de um videogame, o preço desse videogame, que é a ideia da interpretação, né, Jonas, que a gente conversou ontem, a importância da interpretação do problema para poder entender o que ele nos fornece e o que nós estamos procurando. Ou seja, matemática sem leitura e interpretação, tem hora que não rola, né? Não, ainda mais do que talvez até a leitura e interpretação, saber utilizar as informações, né, Ale? Exato, exatamente. Fala. Porque nós poderíamos utilizar os valores, os dados, né? Como às vezes podem acontecer alguns erros e sabe aquela conta que você acha que daria tal valor e deu outro? Exato. Então talvez interpretar também esses valores. Exato. Então observem como a gente tem interpretação em tudo aqui nesse contexto. Do enunciado, dos dados e da relação dos dados entre si para conseguir chegar no resultado, correto? Acho que é essa a ideia. Isso mesmo, como você está utilizando esses dados, né? Exatamente. Então vamos relembrar quais são as nomenclaturas que a gente usa nesse contexto, considerando aquele problema que a gente viu ontem. Então vocês lembram que nessa discussão sobre o preço da compra do videogame, nós tínhamos um capital, que é o preço do videogame, R$ 2.400, uma taxa de juros, nesse caso, 2% ao mês, que eu já uso direto na representação decimal, mas, como conversamos ontem, muita gente colocou no chat, né, Jonas, a ideia da representação fracionária. Primeiro multiplicando por 2 e dividindo o resultado por 100, o que não está correto. Mas aí eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu. Está errado, não né? está correto, a louca. Gente, desculpa, é terça-feira depois do almoço, o negócio está meio... Então, o que não está errado. Por que eu falei não está correto? Porque eu lembrei daquela relação de que muitos esqueceram do tempo na multiplicação, né? E isso realmente não está correto. Eu preciso multiplicar por esse tempo quando eu tenho essas informações e eu estou procurando os juros, correto?
Então, continuando. No meu caso, eu já gosto de usar direto na representação decimal. Nós temos, que o problema trouxe para a gente, o tempo, que são 6 meses. E aí a parte importante que a gente conversou ontem, né, Jonas? Opa, vamos lá, minha caneta. O período, né, quando a gente pensa lá a unidade de representação de tempo, eles estarem na mesma. Ou seja, taxa está ao mês e o tempo também está em mês. Diretor, eu vou pedir para jogar a lousa para eles. Isso. Certo? É isso daqui que eu estou falando. Vou até tirar a tinta aqui de novo. Juros, taxa ao mês e tempo também ao mês. A importância desses dois valores estarem, né, na mesma relação de tempo. Se um é ano, o outro também tem que estar em ano. Nesse caso é mês e o outro também está em mês. E aí o que a gente procura? Os juros. Quanto que eu vou pagar a mais porque eu farei uma compra parcelada. O que a gente precisa lembrar? Existe uma fórmula para isso. Qual que é a fórmula? Que é a nossa fórmula do juro simples. Vou até mudar de lado. Então, o juro, ele vai ser calculado como? Capital, que a gente tem o valor, vezes a taxa, que a gente também tem o valor, vezes o tempo, que nós também já elencamos aqui, nós temos esse valor. O que eu faço? Substituição. No lugar do capital, o valor dele é 2.400, taxa de juros 2 centésimos, que está relacionada a 2%, e o tempo, que são 6 meses. Substituir, o que eu faço? Multiplico. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego nos juros de R$ 288. O que significa? Que no final das contas, eu estou pagando nesse videogame os 2.400, que é o preço dele, mais os nossos juros, ou seja, esse acréscimo em virtude de estarmos fazendo uma compra parcelada. Não é essa a ideia, Jonas? Isso, esse valor que você acabou de citar, né, a gente chama de montante, né, Ale? Exato, que a gente conversou ontem. Vou até colocar aqui no cantinho de novo. Montante, que é o M, igual capital, que é o 2.400, mais os juros, que são R$ 288. Então, é isso que a gente não pode esquecer. Ah, mas, Alessandra, eu não lembro da fórmula. E se eu não lembrar da fórmula? Não precisa necessariamente lembrar da fórmula, né, Jonas? A gente precisa entender essa relação, na verdade. Isso, e essa parte, principalmente de cálculo, como muitos apresentaram ontem, né, sem apresentar essa fórmula, muitos foram instintivamente, digamos assim, né? Nosso instinto é pegar essa porcentagem, multiplicar logo pelo valor, né, que a gente chama de capital, e aí você só não pode esquecer de multiplicar pelo tempo, que é a quantidade de vezes, né, quantidade, no caso aí, de meses, né, que nós vamos pagar. Sim, que é o que a gente estava comentando, de que alguns alunos até esqueceram da questão do tempo, né? Fizeram a multiplicação da taxa pelo capital. Então, a ideia é entender qual é essa relação, né? E como a gente tem dito nas últimas aulas, nós temos alguns caminhos que podem ser seguidos. O que a gente tem que olhar? Se o caminho é coerente e se ele vai chegar no resultado correto. Agora, vamos pensar numa situação específica. Olha que eu trouxe para vocês uma dúvida em relação a uma compra. Então, eu vou comprar à vista ou a prazo? Eu quero comprar um celular com tela de 6 polegadas, pois o meu quebrou. Ao me dirigir a uma loja, encontrei as seguintes possibilidades de pagar, né, o celular. O preço à vista, R$ 1.800. Então, essa é uma forma de pagamento, à vista. A outra, a prazo, em 18 vezes, ou seja, 1 ano e meio, se a gente pensar na parcela mensal, com juros de R$ 150. Considerando as condições de pagamento,
qual você indica como a mais vantajosa? Justifique a sua indicação. 2 minutos dá para eles pensarem sobre isso, Jonas? Acredito que sim. Né? Porque a ideia é eles indicarem o que para eles é mais vantajoso e por quê. Isso mesmo, acho que é possível. É, né? Gente, coloca aí no chat então pra gente. 2 minutos. Nessas condições, qual para vocês é a melhor, mais vantajosa e por quê? Retornamos aqui, né? Olha, muitas respostas, a maioria aqui, ó, que eu pude localizar aqui, maioria dos alunos respondendo à vista. Por exemplo, a Nicole aqui colocou a resposta como à vista. A Rafaela colocou que é muito mais vantajoso, né? Pagar à vista, né? O valor, que seria os 1.800, né, Ale? Então, assim, grande maioria que eu vejo aqui, 1.800. E eu tenho alguns alunos também, Ale, e estão lembrando o seguinte, ó, que é bem importante, tá? Que o Xbox é melhor, tá? Sério mesmo que vocês voltaram nessa discussão? Ou é só o professor Jonas que está tentando causar novamente? Lembra que eu tirei aqueles 95%, ó, aquele 9,5%, né, dele? Já está caindo aí para quase menos meio ponto já na sua média, Jonas. Isso daí vai ficar complicado. Eu também estava olhando aqui o chat. Bom, gente, o que a gente vai precisar, então, pensar nessa situação? Então, a gente já sabe, o que a gente já tem certeza? A gente já tem certeza que o valor dele são R$ 1.800 à vista. Esse é o preço do celular, correto? Se eu vou comprar a prazo, eu vou pagar 18 parcelas. E nessas 18 parcelas, quando eu vou calcular os juros dessa compra parcelada, olha quanto que ele deu de juros. R$ 150. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou pagar os 1.800 se eu comprar parcelado, certo? A ideia é essa. Vou gastar os 1.800 mais os R$ 150 de juros. Correto? Então, meu celular aqui, ele sairia a prazo R$ 1.950. Agora,
A ideia, que até eu e o Jonas a gente já conversou sobre isso hoje, a ideia de comprar a prazo ou à vista, além desse cálculo, também depende da condição que a gente tem naquele momento, né, Jonas? Muitas vezes, né, acontece, às vezes nem de cobrar juros, né, Ale? Mas é a ideia do momento. Você tem aquele dinheiro naquele momento, você tem aquele valor naquele instante para pagar, e às vezes você, para ter um determinado bem ou alguma coisa, no caso o celular, né, precisa ou necessita, você precisa, infelizmente, fazer uma forma parcelada. Aí que entra também, acho que é bem interessante para muitos, ver o quanto de juros cada empresa está cobrando. Exatamente, a questão da taxa, né? Quanto que você vai pagar de taxa e aí fazer esse cálculo de aquele valor do aparelho, ou seja do que for, à vista, o tempo de parcelamento que você pode fazer e a taxa, até que ponto lá no final o montante não vai ficar, por exemplo, quase que 2 vezes o preço de um aparelho celular, né, Jonas? Sim, dependendo dos juros, né? Exatamente. Então, isso tem que levar em consideração. Então, além da questão do cálculo, como nesse caso a gente fez para poder saber, tudo bem que muita gente colocou no chat e falou, pô, 18 meses é muito tempo para pagar num celular. Depende da condição da pessoa, na verdade. Às vezes, para a pessoa é melhor ficar um tempo a mais pagando para ter aquele aparelho, né? Do que, de repente, se virar de uma outra forma, tirar dinheiro de algum outro lugar para poder conseguir comprar esse equipamento à vista, né, Jonas? Também tem essa relação. Tem isso mesmo. E essa relação, né, Ale, é muito dependendo como que se é vantajosa ou não, se vale para a pessoa ou não pagar aquele valor de juros. Exatamente. Então, além do montante, a nossa condição naquele momento. Então, cabe essa discussão quando a gente vai fazer uma aquisição, correto? Lógico que o parcelamento sem juros é sempre a melhor pedida, né? Que é praticamente comprar à vista parcelado. Sim, eu acho que a melhor forma, talvez, seja essa mesmo. Mas nem sempre a gente consegue isso, então é uma questão de análise. Tudo bem? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e a gente vai começar com uma atividade. Essa atividade que vai aparecer para vocês... mentira, não é atividade ainda não, olha eu. Eu já estava pensando na atividade. Ô, Jonas, o que aconteceu que hoje eu estou toda errada? Essa daí... Essa foi feia, né? Vamos passar para eles a questão do desconto, né? Verdade, juros e descontos. Gente, eu já estava pensando na atividade, olha isso. Estou querendo colocar vocês para trabalharem. Não que não vai acontecer, mas... Bom, então vamos conceituar no final das contas aquilo que a gente estava conversando. Então, os juros e os descontos fazem parte do nosso cotidiano diário. E a compreensão sobre eles é fundamental para tomarmos boas decisões. Tanto um quanto o outro utilizam por base a porcentagem. Vocês viram que a gente também tem essa relação até com as taxas, né, Jonas? Que são valores percentuais. Então, no caso dos juros, a porcentagem é acrescentada ao valor inicial, que foi aquilo que a gente conversou ontem e retomou na aula de hoje. Nos descontos, ela é subtraída do valor atual do objeto. Então, tudo que é juros, eu acrescento. O que é desconto, eu retiro. São termos, né, que nós utilizamos e é muito importante, por favor, anota aí no caderno de vocês, são termos utilizados em enunciado e às vezes não está escrito que você tem que somar ou que você tem que subtrair. Mas está escrito lá, foi cobrado juros de, foi dado um desconto de. Então, entender a interpretação nesse caso, né, Ale? E conseguir identificar esse termo e qual é a relação desse termo com aquilo que está sendo solicitado no exercício ou no problema, certo? Então, juros de, a gente já sabe que vai acrescentar alguma coisa ao nosso valor inicial, correto? Desconto de, a gente já sabe que vai retirar algum valor daquele valor do objeto. Tudo bem? Então, é fazer essa relação como o Jonas bem disse. Vou até pedir para o diretor colocar de novo na tela para vocês fazerem o print, para vocês guardarem bem essa informação. Juros
eu acrescento. Desconto, eu retiro, ou seja, eu subtraio. Tudo bem? Bom, será que agora eu vou certo? Ó, agora eu vou certo. Tá vendo? Eu só estava tipo indo uma tela para frente, né? Mas a gente tenta. Atividade 1 está lá no caderno de vocês do aluno, na página 73. Você sabe que eu lembrei do Osmar agora, porque às vezes o Osmar fala assim, Jonas, me ajuda, que eu não estou enxergando a página. Eu estava do mesmo jeito agora. Não estava enxergando nada e o Jonas está rindo dessa situação, né? Então, olha a atividade 1. Hoje em dia, temos a opção de pesquisar e comprar produtos por meio da internet. Para evitar transtornos, é preciso estar atento e consultar sites confiáveis. Alguns deles oferecem diversas formas de pagamento à vista, em boleto bancário, cartão de débito ou crédito. Em um desses sites, aparecia a seguinte oferta: tênis para prática de caminhada e corrida por somente R$ 250. O Jonas fez uma careta agora, não sei se ele está concordando ou não com isso, né? Ao navegar no site para adquirir esse produto, determinada cliente se deparou com as seguintes formas de pagamento. Então, prestamos atenção na oferta, agora vamos prestar atenção nas formas de pagamento. Pagamento via boleto bancário com 6% de desconto. Pagamento via cartão de débito com 4% de desconto. Pagamento em cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Sem juros é a palavrinha mágica, pelo menos para mim, adoro ela. Qual é a questão? Qual das opções você acha mais vantajosa e por quê? Dica: calculem isso para ver o valor que isso representa em cada uma das formas de pagamento, certo? Isso vai ajudar até na interpretação da resposta de vocês, correto? E tentem justificar, né, Ale? Coloca Sim. O que vocês pensaram. Coloca assim, eu acredito que seja o desconto de tanto, pois... Coloca o que vocês pensaram, né? Exato. Como que vocês encontraram um determinado valor e como vocês agiriam nesse caso. Exato, e a partir do momento que eu faço a conta, fica mais fácil para eu justificar, né, Jonas? Porque daí eu entendo por que a minha escolha é aquela. 3 minutos, será que eles conseguem, já que é cálculo de porcentagem? Acredito que sim. Então vamos lá, primeira atividade mesmo, porque até então era uma opinião lá, quando a gente estava conversando sobre a compra a prazo ou à vista. 3 minutos para vocês colocarem para a gente. Qual dessas opções é a mais vantajosa e por que vocês fizeram essa escolha?
Retornamos aqui, Ale. Olha, mano, eles estão divididos. Aqui tá difícil. Tá difícil, é bom ou é ruim? Então, eles ficaram mega divididos aqui. Eu não sei qual que foi mais a resposta aqui. Eu encontrei, por exemplo, a Denise colocou 4% como resposta. Então, ela escolheria 4% como o valor. Eu encontrei, por exemplo, o Paulo. Pablo Henrique. Ele colocou a primeira, né? Porque teria R$15 de desconto. Então, ele fez ali a conta, né, de como chegar no valor. Legal, gostei já dessa. O José Fernando, ele colocou o seguinte, no boleto, porque tem 6% de desconto. Acho que no boleto ali é uma das formas também do maior desconto, talvez, por essa impressão. Então, tipo assim, mano, ficou divididaço, velho. Olha, eu nunca vi tanta divisão aqui. E eu nunca vi você falando tanto mano e velho numa aula Desculpa, só. foi mal, desculpa. Juro que eu nunca vi você falando tanto mano e velho numa aula só. É que ficou muito dividido. Então, mas é essa exatamente a ideia, Jonas, no final das contas, porque foi o que a gente falou para eles. Depende da situação do momento de cada um e a interpretação que cada um faz desse contexto. Então, por exemplo, o Lucas da Silva, ele colocou assim, cartão de crédito, porque vai pagar apenas 5 parcelas de R$50, sem juros. Ou seja, ele vai dividir lá a dívida dele em 5 vezes. Meu, ficou muito dividido aqui. Olha, gostaria de parabenizar todos os alunos, principalmente pela interpretação. Exato. Mas é uma resposta bem pessoal, né? Exato. E a ideia era mais vocês fazerem o cálculo para poder enxergar o que cada condição traz para a gente. Por exemplo, o Paulo Henrique ele escreveu assim, no boleto fica mais barato, mas dependendo da situação, o melhor é comprar em parcelas, pois gastaremos menos dinheiro de uma só vez, que é a ideia do pagar os R$50 por mês. No caso, né, que ele colocou aqui, sairia R$50 por mês, e já na outra situação que ele colocou primeiro, R$235. Então, ou seja, o valor do desconto para ele, como ele colocou, pode ser vantagem, mas dependendo da situação, eu posso ver a possibilidade de pagar um valor menor por mês. Como o Jonas disse, é uma resposta muito pessoal da questão que cada um enxerga esse contexto, faz essa análise. Os parabéns que ele deu, eu também estendo à minha pessoa, porque eu acho que essa interpretação e as diferentes respostas é o que fazem com que a gente compreenda que vocês entenderam um pouco dessa ideia, né, Jonas? De que existe um cálculo a ser feito, mas a questão do que é desconto, o que é possibilidade de pagamento numa educação financeira, depende muito do contexto de cada um. Isso, e bem pontuado nessa questão da educação financeira, é um ponto do seguinte, às vezes, né, vamos colocar na atual situação de comprar o tênis, é muito melhor você parcelar em 5 vezes e não se endividar do que você se endividar tentando pagar à vista, né? Exatamente, que é aquela ideia que a gente tinha conversado antes de tirar dinheiro de alguma outra conta para poder tentar substituir. Então, só para a gente fundamentar esses valores. Então, na tela para vocês, como que ficaria o pagamento via boleto bancário com 6% de desconto? Se é desconto, a gente tira, correto? Tira de onde? A gente tira, no nosso caso, volta, fofo, vai, que eu já esqueci da minha caneta aqui. A gente tira de onde? Dos R$250, que é o preço do tênis. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual que é essa relação? Eu tenho 2 formas que eu poderia fazer esse cálculo. Primeiro, se o desconto é de 6%, significa que eu vou pagar pelo tênis 94% do valor total. 94%, ou seja, 100%, que são os R$250 do tênis, menos os 6% de desconto, eu estou pagando pelo tênis 94%. Posso fazer o cálculo dessa forma? Posso. Então, eu vou fazer... Lembra como a gente calcula a porcentagem? Posso fazer direto pela representação decimal. 94%
são 94 centésimos. Vezes os 250, que é o preço total do nosso tênis, eu vou pagar R$ 235. Como que eu sei quanto eu tive de desconto? Fazendo a diferença. Pago no valor do tênis, são 250. Menos o valor que eu vou pagar no tênis, eu tive R$ 15 de desconto. Isso é no pagamento do boleto. Com boleto, R$ 15 de desconto. No cartão de débito, também aí vou deduzir um valor. Vou ter 4% de desconto. Se eu tenho 4% de desconto, eu vou pagar 96% do valor total do tênis. Então, 250 vezes o 0,96, eu vou pagar R$ 240. Quanto que eu tenho de desconto? R$ 10. Então, se eu fosse olhar só os dois, o boleto bancário é vantagem, certo, Jonas? Entre Sim. o bancário e o cartão de débito, pegando só o valor de desconto. Lembrando que nesses dois, como são valores à vista, daria para entender que pagamento no boleto seria a melhor forma, né? Exatamente. Só que daí a gente tem aquela outra condição, de eu poder parcelar sem juros, então sem acréscimo nenhum. Se eu não tenho acréscimo, eu vou pegar o valor do tênis, que são R$ 250, e dividir pelo total de parcelas que eu tenho, que são 5, que é o que vocês falaram para a gente. Ó, eu vou pagar R$ 50 por mês. Então, se eu tenho dinheiro para pagar à vista, euzinha, Alessandra, vou até limpar tudo isso aqui. Se eu tenho dinheiro para pagar à vista, eu vou pagar no boleto bancário. E acredito que o Jonas vai junto comigo nessa, porque o desconto é maior. Isso eu ia falar, porque o desconto é maior. Correto? Mas, se para mim é melhor pagar um valor menor por mês, já que não tem juros, eu parcelaria no cartão de crédito. Certo, Jonas? E tem também aquela questão muito importante, né? Além da questão nós estamos levantando da matemática financeira e da educação financeira, que é a questão do endividamento. Então, Exato. eu tenho que saber que R$ 50 por mês eu vou ter condições ou não de pagar. Exatamente. Não E é- até que ponto, de repente, aqueles R$ 235 à vista podem me fazer falta naquele momento ou não. Sim, tem que entender ao longo desses 5 meses do que vai acontecer e como funciona, né? Exatamente. Eu acho que eles compreenderam essa relação, até porque a análise deles no chat foi perfeita nesse sentido, né, Jonas? Sim, muito boa. Vamos ampliar um pouco essa discussão? Olha a atividade 2. A situação é a mesma, correto? O mesmo tênis, o mesmo preço de tênis, as mesmas condições de pagamento. Qual é a pergunta agora? Se o cliente optar pela opção de pagamento via boleto, ó, já dei de bandeja essa daí que a gente discutiu antes. Quanto ela vai pagar pelo tênis? E se fosse cartão de débito, ou seja, quem não fez o cálculo para a questão anterior, tem a oportunidade de fazer agora, né, Jonas? Sim, isso mesmo. Quem já fez, só colocar lá no chat para a gente rapidinho. Então, nesse caso, são 2 minutos para vocês colocarem para a gente quanto que ela vai pagar no boleto e quanto que ela vai pagar no débito.
Tornamos aqui a ler muitas respostas e a maioria colocando 235 para a primeira questão do boleto, né? E 240 para a questão do débito. Então, por exemplo, o Gustavo colocou isso como resposta, o Tiago, a Milena também colocou, Mirella, muitos colocando essa resposta, 235 e 240, Lê. E aí eu vou ser obrigada a ler aquela resposta que a gente estava conversando agora há pouco. A Fernanda, ela fez uma colocação que é a seguinte: não compra o tênis então, já que eu já estava usando aquela ideia da educação financeira e as condições de cada um. Usa o que sua mãe te deu no Natal, mas a hora que a mãe foi comprar, ela também pensou se valeria mais apenas pagar à vista dentro da condição dela para te dar de Natal, ou se valeria a pena pagar pequenas parcelas sem juros, não é isso, Jonas? Eu espero que sim. É essa a ideia. Então, a gente já tinha feito o cálculo, correto? A gente já tinha calculado que se eu tenho 6% de desconto, eu paguei 94% do valor do tênis, que eu pagando, então, R$235. A ideia de até refazer esse exercício é também estabelecer essa relação entre se eu tenho um desconto, no final das contas, quantos por cento eu estou pagando daquele produto? Fala, Jonas. Eu poderia fazer de outra forma, né, Ale? Eu poderia achar os 6% ali, 250, que é 15, Sim. E subtrair. Exatamente. Mesma coisa para o 4%. Exatamente, até porque 250 menos 15, a gente chega no 235. Aqui também, se eu calcular 250 vezes os 4%, a gente tinha chegado nos R$10. Uhum. R$250 menos R$10, R$240. O diretor vai colocar para vocês, que eu vou botar ele doidinho agora, além do print, o QR Code e o link para vocês falarem, se vocês ficaram com alguma dúvida, o que vocês acharam da aula. Jonas, muito obrigada. Obrigado, Ale. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né? Exatamente, até a próxima. E a gente ainda vai ter mais uma aula sobre juros e descontos. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.